Olá, irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, a glorificação do corpo, né? E vamos começar de onde nós paramos no último estudo, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela presença do Senhor, pela unção, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe mesmo, Senhor, nos dê graça, nos ensine na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós terminamos o último estudo aqui, dizendo que falaríamos, que meditaríamos agora nesse estudo atual, a glorificação no Novo Testamento. Ou seja, o que o Novo Testamento da Bíblia diz ou nos ensina a respeito da glorificação do nosso corpo. Será que tem alguma coisa escrita aqui na Bíblia, no Novo Testamento, a respeito? Tem muita coisa, muitos ensinamentos a respeito. E nós vamos meditar um pouquinho neles. Amém? Então, a principal passagem no Novo Testamento sobre a glorificação é 1 Coríntios capítulo 15, de 12 até 58, todo o capítulo, né? E eu vou apresentar aqui alguns versículos, mas você pode pegar na sua Bíblia depois, tá? Ou aqui, para aqui, 1 Coríntios 15, de 12 a 58, leia e depois vem para cá. Amém? Nos versículos 22 e 23, você vai ler lá na Bíblia que o apóstolo Paulo diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, todos nós morremos em Adão, quando Adão pecou. Quando o pecado entrou no mundo, houve a separação de Deus. O sentido de morte na Bíblia é separação. Aqueles que forem condenados ao inferno, eles serão condenados a passar a eternidade separados de Deus. Então, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Paulo está falando dos salvos, tá? Então ele está dizendo que está falando daqueles que já estão salvos, mas que anteriormente eles estavam no mundo e eles morreram com Adão, né? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e todos morreram. Mas agora todos aqueles que creem, né, serão vivificados com Cristo. Cada um, porém, diz o apóstolo Paulo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, primeiro, né, a oferta principal, a primeira oferta. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Está vendo? Ele está falando daqueles que estão em Cristo, que são de Cristo, daqueles que estão salvos, daqueles que creem em Jesus. Então, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, ou primeiro, depois os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Seja, no arrebatamento da igreja. Nos versículos 51 e 52, Paulo diz: eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Dormiremos na Bíblia, quando Paulo diz dormiremos, ele está querendo dizer nem todos morreremos. Né? É uma linguagem figurada. Nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Ou seja,
num piscar de olhos, é num momento tão ínfimo, tão pequeno, que você piscou o olho, já aconteceu, né? No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, diz o apóstolo Paulo. Os mortos em Cristo ressuscitarão, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, seja, glorificados. E nós seremos transformados. Nós quem? Nós, os cristãos que estiverem vivos nesse dia. Né? Que eu creio que seremos nós mesmos, já que Jesus está voltando e não demora. Nós seremos transformados. Entendeu, irmãos? Paulo está explicando que naquele dia, num piscar de olhos, num momento, num lapso de tempo, né? Num momento, os mortos em Cristo vão ressuscitar e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, né? Ao som da trombeta. Em 1 Tessalonicenses, Paulo também fala a respeito disso. E lá ele fala de forma até mais clara nessa explicação de como acontecerá o arrebatamento. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, seja no piscar de olhos, né? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta vai soar, e naquele momento os mortos ressuscitarão incorruptíveis, depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Isto é glorioso, isso é maravilhoso. É isto que nos espera. Esta é a promessa de Jesus. Quando ele disse para os discípulos, eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós vamos estar com Jesus, a eternidade com Ele. As almas voltarão com Cristo e se reunirão aos seus corpos na ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo vai dizer, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, eu grifei aqui, trará em sua companhia os que dormem. As almas daqueles que estiverem mortos voltarão. Nesse momento que Jesus voltar, eles virão. Jesus trará essas almas junto com ele. E se reunirão aos seus corpos, ressuscitados. Em João capítulo 5, o apóstolo João diz, não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, diz Jesus, ouvirão a sua voz e sairão. Evangelho de João, não vos maravilheis disso, diz Jesus. Palavras de Jesus. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E Jesus continua dizendo, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E Jesus continua falando, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem muita gente, irmãos, que confunde essa palavra crer. Cadê? O Filho nele crer.
sabe? Tem a vida eterna. As pessoas, quando leem crer, elas confundem isso aqui com acreditar, com crença. Crença é quando você acredita em alguma coisa, né? Você acredita. Eu acredito que o sol existe. Eu acredito. Eu creio. Eu estou vendo o sol, né? Mas crer na Bíblia significa muito mais do que acreditar, significa confiar. Então, todo aquele que vira o Filho e confiar nele tem a vida eterna. Confiar para quê? Como? Por quê? São as perguntas que nos vêm. Aí nós vamos para um outro significado da palavra fé na Bíblia. Fé na Bíblia significa crer em alguém. Em quem? Jesus Cristo. E em alguma coisa. Que coisa? Que o sacrifício de Jesus na cruz é o único meio de sermos salvos e termos a vida eterna. Entenderam, irmãos? Não há salvação fora de Jesus. Eu ou você não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos. Sabe por quê? Porque nada que fizermos perdoa, tem a capacidade de perdoar pecados. E o nosso problema é pecado. Nós precisamos de um Salvador. Nós temos uma dívida enorme a ser paga, nós precisamos de um fiador, alguém que pague a dívida por nós. E quem é esse fiador? Quem é esse Salvador? É Jesus. É Jesus, Ele é o nosso fiador. E Ele é o nosso Salvador. Foi Ele quem pagou a nossa dívida. Quem nele crê, ou seja, quem nele confiar, quem entregar sua vida a Ele. Isso que é confiança. Você não entrega a coisa que você tem muito apreço, né? Uma coisa que você ama, você não entrega para uma pessoa. À toa, toma. Você não entrega. Você não entrega um filho para outra pessoa. Por quê? Porque você, ainda que aquela pessoa seja uma pessoa boa, ainda que aquela pessoa seja uma pessoa que tenha boas intenções, você não confia nela para cuidar do seu filho. Você não confia nela o suficiente. Agora, crer em Jesus é colocar a sua vida nas mãos dele. E ele dá para você a vida dele, que é a vida eterna. Amém? Nós devemos, irmãos, viver na expectativa da vinda de Jesus. E com ela, a transformação do nosso corpo. Por quê? Porque a nossa pátria está nos céus, diz Filipenses 3, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Por que corpo de humilhação? Porque é um corpo pecaminoso, um corpo vendido ao pecado, né? Um corpo escravo das coisas pecaminosas, dos prazeres deste mundo. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Irmãos, como é maravilhoso saber disso. Que coisa maravilhosa é termos essa revelação, sabe? De Jesus Cristo. Mais do que isso, confiarmos nele ao ponto de entregar a ele todo o nosso ser, toda a nossa vida, corpo, alma, espírito, e em confiança, esperando a esta promessa maravilhosa de que ele vai vir e vai transformar o nosso corpo num corpo de glória para vivermos com ele eternamente. Amém?
Nosso próximo passo é a base da glorificação agora no Antigo Testamento. Será que o Antigo Testamento também fala sobre a glorificação do nosso corpo? Nós veremos isso no próximo estudo, se o Senhor assim o permitir. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana, dias de alegria, de paz, na presença dele, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.